Dessa vez se foi o Dr. Anthony Wong. Se você se lembra, algumas pessoas falavam muitas verdades abertamente ao público. Dr. Enéas Carneiro. E todos achavam que ele era meio doido da cabeça, né? Mas não era. Era muito sabido, muito inteligente. Michael Jackson, quando começou a falar algumas coisas, quando viu o que aconteceu, quem conheceu aí, pelo menos na mídia, essas pessoas, e até na internet, sabe o que eles falaram. Então Enéas falou muita coisa e foi silenciado. Michael Jackson começou a falar, foi silenciado. Clodovil começou a falar, foi silenciado. John F. Kennedy começou a falar, foi silenciado nos Estados Unidos. Quantos e quantos e quantos outros começaram a expor as coisas e foram silenciados. Mesma coisa aconteceu com o Dr. Anthony Wong. O que esse doutor falava, o que esse médico, muito capacitado inclusive, falava, não posso falar aqui, lamentavelmente. O YouTube, pessoal, não permite você falar as coisas que precisam ser faladas. Eu já tive muitos vídeos aqui deletados. A plataforma simplesmente deleta o seu vídeo, não dá justificativa nenhuma. E ainda ameaça você, ameaça a deletar o seu canal todo. Então não dá mais pra falar aqui. Lamentavelmente. Ele é contra tudo nesse sentido aí do sistema. Que estão empurrando hoje goela abaixo da gente, né? E ele explicava cientificamente todas as bases, né, comprovadas sobre cada ponto, sobre cada tema. Então assim, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa com ele, no corpo dele, né? Ele foi internado e tal, ok. Como é que eu posso usar aqui as palavras pro YouTube não coisetear o vídeo, né? Eu vou falar assim. Deu um problema no estômago dele, uma espécie de úlcera e depois uma posterior hemorragia digestiva. Que interessante. Pesquisa, e o que causa hemorragia digestiva? Depois ocorreu um problema no coração dele. Teve aquela parada que todo mundo sabe. Pesquise sobre aquela palavra que começa... Olha, até a letra eu não posso falar aqui, né? Mas são 6 letras no total dessa palavra. E a segunda letra, a letra E. E a última letra, as duas últimas são NO. Pesquise. Tenho minhas sérias desconfianças que isso foi o que causou o silêncio do Dr. Anthony Wong. Porque tem vários vídeos dele aí no YouTube mostrando tudo o que ele falava. Tá? Então assim, só você dar uma pesquisada, você vai ver o que esse doutor aí falava, tá? Aí. Lamentável. O sistema está calando as pessoas. O sistema está silenciando pessoas que falam a verdade. Como esse doutor estava com grande influência, silenciado. E hoje ele já não está mais aqui entre nós. Quem mais vai ser levado? Será que vão levar todos que estão tentando falar essas coisas? As organizações viraram deuses. Não se pode contrariar, não se pode falar nada sobre elas. Isso é uma ditadura tecnocrata. Não existe democracia, pessoal, em nenhum lugar. Todo o sistema, ele vai te escravizar. E, sabe, o detalhe, além disso, vai que quando você tenta falar alguma coisa, tipo assim, te silencia.
Um médico, um doutor especializado na área dele. Assim, só porque estava falando, isso quer dizer que deve ser silenciado. Então quer dizer que tem coisa aí por trás. Tem coisa aí por trás, com certeza. Quando você vê, põe uma coisa na sua cabeça, quando você vê o sistema, ou seja, governos, o Estado, e aí usam os aparatos deles, enfim, tecnologia, polícia, exército, leis, juízes, advogados, delegados, então tudo está envolvido, tá? Quando você vê esse sistema todo, essa matrix toda, calando, silenciando pessoas que apenas pensam, estudam e transmitem informação verdadeira para as outras pessoas, você tem a certeza que aí tem coisa muito suja, aí tem coisa muito maléfica. Experimente você. Apenas faça um teste. Pegue seu próprio celular. Tem uma câmera no seu celular? Pega o seu próprio celular. Pega uma câmera se você tiver. Experimente criar um canal no YouTube e falar. E falar as verdades. No Face, no Insta. Experimente. E você vai sentir na pele o que é a ditadura tecnocrata que estamos vivendo em todo o mundo. Você talvez não tenha essa noção porque você não tem canal, você não fala nada, você não tem celular pra gravar, enfim, sei lá. Mas experimente, faça o teste. Comece a fazer vídeos, você vai ver o que esses camaradas estão fazendo com a humanidade, pessoal. Eu tive que criar um recurso no Telegram, ou seja, um canal no Telegram para as pessoas poderem saber a verdade, porque nenhum outro lugar está aceitando. Os vídeos, inclusive no Face e no Insta, foram deletados. Recentemente aí eu falei para as pessoas irem lá pro Face e pro Insta que eu ia postar um vídeo lá. E deletaram aquele. Então assim, estão calando as pessoas. Simplesmente porque elas estão falando a verdade. Silenciaram esse doutor. Qual é o próximo e quem mais também vai ser silenciado. Lamentável. Curta esse vídeo, compartilha, vá pro meu Telegram e você vai ver o que esse doutor falava. Canal Telegram, primeiro link na descrição e também no comentário fixado. Aliás, não posso deixar na descrição. Só no comentário fixado no topo. Lá embaixo, tá? Desce o vídeo aí. Primeiro comentário fixado, primeiro link é o Telegram. Vai pra lá, urgentemente. Abraço. Você prestou bastante atenção? Este vídeo que você assistiu não expressa 100% a opinião do canal Tio Lu, mas eu resolvi compartilhar com vocês para que vocês façam uma profunda reflexão e conheçam os fatos. Lembrando que o intuito do vídeo não é denegrir, mas analisando a realidade e o contexto geral dos acontecimentos e dos fatos, resolvi trazer esse vídeo para que você possa fazer uma profunda reflexão, uma reflexão a qual eu fiz e por isso estou compartilhando o conhecimento com você. O nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Deixe seu like e inscreva-se para participar da creche de crianças obscuras do Tio Lu. Mais uma vez, eu quero convidar você a se tornar um patrocinador do nosso canal e participar do grupo. Com apenas $1 por mês, você já começa nos ajudando bastante. Clique no link. Com apenas $1 por mês, você já começa nos ajudando bastante. Clique no link que está aí na descrição do vídeo e vá direto para a página e assim você vai contribuir para que esse canal permaneça no ar. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.